desculpa, Márcio, realmente eu tinha esquecido. Sem problema. Bom, então retomando aqui, né, o objetivo maior aqui é para que a gente tenha esse contato, né, mais próximo, apesar de estarmos finalizando a disciplina agora, né, eu deixei meus contatos lá, caso vocês queiram conversar depois, estou aberto para essas trocas de experiência, eu acho muito bacana, né, o que eu ia falando naquele momento era o seguinte, há tempos atrás, né, eu quando fui aluno, né, tanto de colégio quanto da faculdade, a gente tinha uma questão de que o professor, ele era o único detentor do conhecimento. Eu acho que hoje as questões de educação, elas são um pouco diferentes do que era na minha época de estudo e em alguns lugares ainda é dessa forma. Hoje o professor, ele é mais mediador de conhecimento, principalmente no ensino à distância. Por mais que a gente elabore um plano de aula, por mais que a gente coloque os objetivos dentro daquele contexto que nos é passado para ensinar, no sistema EAD o aluno procura muita informação fora do que é passado pelo sistema, né, pelo AVA aqui, no caso de vocês. Então, o professor sendo um mediador, não quer dizer que ele tenha absoluto conhecimento. Ele vai ter que saber direcionar vocês, ele vai ter que saber bastante sobre o assunto, mas ele não é o detentor do conhecimento. Nós, como professores, a gente procura agora fazer com que haja troca de experiência, haja uma troca de informação para que a gente possa crescer junto. Não é mais só um processo de professor passar informação para aluno. Então é um processo um pouco diferente e acredito que daqui para frente vai se tornar mais ainda desta forma, porque cada um traz sua experiência, né? No passado, a gente não tinha tanto contato com tecnologia, com informação, então hoje a troca de experiência ela é muito válida, tá? E é o seguinte, então, como eu falei, não pretendo que seja uma aula extensa, é mais um processo aqui para que a gente possa conversar, para que a gente possa trocar um pouco de experiência, de informação, e eu vou passar aqui para vocês alguns slides para dar uma finalizada nessa questão de comércio eletrônico e ver o que a gente pode estar conversando aí nesse intervalo, tá? Eu vi que a Natália falou que se identifica muito com o comércio eletrônico. Olha, isso já é um passo excelente, sabe por quê? Porque não tem como a gente fugir mais disso. Desde que isso aí começou, lá pelo final de 80, mais ou menos, que ele começou a entrar com mais velocidade no mercado de trabalho, ele veio crescendo como a maioria dos segmentos empresariais. No entanto, de alguns anos para cá, a gente pode colocar de 2001, 2002 para cá, o crescimento já foi muito alto. E nos últimos 4, 5 anos, esse crescimento muito maior. Agora, com essa pandemia, então, muita gente que nem pensava se sentiu na obrigação de começar a trabalhar com comércio eletrônico. O que, por um lado, é bom, mas, por outro, é um risco. Porque não se planeja, né? Não há um planejamento para uma estrutura de trabalho que é tão diferenciada quanto o comércio eletrônico, né? Às vezes a pessoa entra com um impulso, mas não há um planejamento, não há um norte para ela seguir. E essa questão de não planejar os seus passos é um tiro no escuro, então pode se errar. Mas que o momento, como eu fiz naquele fórum com vocês, infelizmente bastante responderam, eu gostei muito de lá, eu procurei interagir. Eu até pensei em colocar um outro fórum agora nessa última semana, mas daí eu vi que vocês vão estar começando outra disciplina, eu falei assim, esse tipo de questão ele demanda bastante tempo das pessoas, então vou colocar questões mais fechadas mesmo, que facilita para ganho de tempo. Mas naquela questão inicial que eu falei com vocês a respeito se era o momento ou não para abrir para abrir ou direcionar, né, um comércio para o comércio eletrônico, né, para uma maneira virtual de venda, realmente é um momento. Mas é um momento que tem que ser muito pensado. Não é porque eu não estou podendo ficar com as portas abertas do comércio, ou porque caiu muito o meu movimento na loja física, que eu vou ter que já dar um pulo lá para o comércio eletrônico. Infelizmente, não funciona dessa forma. Tem que haver planejamento, tem que saber como fazer, como iniciar, quais os primeiros passos,
com o que eu fui passando para vocês, a gente já tem algumas noções de como fazer isso, né? Se esse processo de pandemia ainda durar por algum tempo, eu acho que já era bom quem é dono de algum comércio, quem é proprietário, quem é empreendedor, já começar a estudar, já começar a entender como o comércio eletrônico funciona para traçar estratégias, para criar um modelo de negócios no qual ele possa continuar trabalhando, no qual ele possa continuar gerando emprego, no qual ele possa levar o sustento para a família e aí por diante, né? O modelo de negócio é diferente do que a gente conhece de modelo físico. No entanto, não deixa de ser um gerador de emprego, um gerador de riqueza, um movimento econômico, um movimento da economia, na verdade. Então, é um modelo muito, muito bacana. E, sem contar, vários benefícios que eles trazem, né? Então, como um processo de encerramento para essa disciplina, eu vou falar um pouco a respeito de comércio eletrônico voltado para as pequenas empresas, porque eu acho que acaba sendo uma realidade nossa, é uma realidade da gente que é aqui, né, da nossa região aqui, pegando aí o sul de Minas aqui, uma boa parte dos alunos aqui estão no sul de Minas, então a maior parte aqui são de cidades menores, então a realidade nossa é para esse ponto, né, para cidades com menor volume de vendas, no entanto, com poder econômico grande. A nossa região, felizmente, tem bastante cidades que são boas, tem cidades que têm comércio forte. A gente não pode fazer assim uma comparação com um grande centro, um Belo Horizonte, um São Paulo. No entanto, eu acho que é um momento para que a gente possa parar e pensar nas possibilidades que esse comércio pode trazer no nosso âmbito aqui, no nosso meio. Eu acho que é extremamente importante, sim. Eu vi que chegou uma pergunta, deixa eu ver aqui que eu não deu tempo para eu ler no fórum. Mas você acha que é ruim investir no e-commerce e durante o processo de planejando? É um risco. Eu não vou falar para você, olha, não faça. Mas é um risco, porque você vai ter que desempenhar duas funções, né? Administrar e fazer o processo se adaptar para um novo processo. No entanto, se você tiver alguém para poder te ajudar nesse processo, é aconselhável, sim. Eu acho que é um momento que as pessoas, como estão com a mobilidade reduzida, é um momento muito bom. Eu não sei se eu cheguei a citar num desses exemplos que eu passei das aulas anteriores, mas eu até comentei da minha mãe. Minha mãe nunca tinha feito compra utilizando nada eletrônico, sabe? Absolutamente nada. Mas como ela e o meu pai estão no grupo de risco, teve uma farmácia aqui da cidade que lançou um aplicativo e site, assim, tudo em cima da hora. E fez propaganda, divulgou. E a minha mãe pegou, instalou um aplicativo que pedia, na verdade era um aplicativo, não tinha assim nem muita funcionalidade no aplicativo, mas ele atendia aquele momento. A pessoa pegava e mandava uma mensagem, era praticamente utilizar um WhatsApp de maneira diferente, mandava mensagem para a farmácia verificava se tinha um medicamento e falava para a pessoa, olha, tem, pode levar, e é dessa forma, tá? Então, e antes eles não tinham. Antes você podia ligar lá, perguntar se tinha tal medicamento, podia ir lá perguntar se tal medicamento, mas agora esse processo tornou-se automatizado. E foi a primeira compra que ela fez, pela necessidade da pandemia, pela necessidade que ela tinha de comprar o medicamento, uma coisa casou com a outra e criou-se ali um negócio. Nesse processo acabou se criando um negócio. Mas eu só não aconselho não ir sem nenhum planejamento. Falar assim, olha, vamos abrir agora uma loja online. Para onde? Em que lugar? Começar, que sistema que eu vou usar? De que maneira que eu vou usar? Quais produtos eu vou vender? De que forma eu vou vender? Como é que eu vou fazer para entregar? Então, são muitas questões que a gente tem que pensar para colocar aí na balança o que a gente vai ter que fazer, quais são os passos que a gente vai dar aí nesse processo para trabalhar com as vendas online. Né? Nas apresentações aqui, provavelmente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aí, surgindo pergunta, vocês me dêem um toque que eu vou falando. Eu vou colocar aqui para exibir como apresentação e a gente vai falando a respeito, tá? Deixa eu colocar aqui.
Bom, aí já está aparecendo para vocês a apresentação, né? Que eu não consigo ver se está aparecendo aqui a apresentação. Não, tá sim. Não tá? Ah, ok. Beleza. Então tá. Eu vou falando aqui com vocês, então, e a gente vai vendo esse processo. Bom, como eu falei, né, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de comércio eletrônico voltado para pequenas empresas. Não vou tratar para grandes empresas, porque eles são exemplos bons para a gente estudar, mas eles não são a nossa realidade. Eu posso vir falar para vocês, como eu citei do exemplo da Amazon, é uma empresa gigantesca, é um case de sucesso perfeito, mas não é a realidade nossa. Posso falar, por exemplo, Mercado Livre, é um outro caso de sucesso, mas não é a nossa realidade. Então, o ideal é que a gente entenda as bases do comércio eletrônico para que a gente possa implementá-lo de uma maneira mais inicial, um primeiro passo, do que a gente se espelhar em algo muito gigantesco e ficar perdido nas informações. Então, é melhor que a gente entenda aonde a gente atua, como a gente atua, para que a gente possa saber quais os passos a gente vai dar, certo? Bom, comércio eletrônico para pequenas empresas, né? Falar primeiro um dos pontos que são os fatores de fracasso no comércio eletrônico, tá? Uma das questões que a gente falou, questões de planejamento, né? Muitos vão para o comércio eletrônico pensando que comércio eletrônico é muito mais barato do que um negócio presencial, do que um comércio presencial físico. Na realidade, existem alguns fatores em que ele é mais barato, mas em outros ele é muito mais caro. Por exemplo, ele é mais barato porque você não vai ter, vamos colocar que a gente trabalhe 100% com comércio eletrônico. Trabalhando 100% com comércio eletrônico, eu, por exemplo, não vou ter despesa de locação de um ponto físico para a exposição dos meus produtos. Então, isso já é um fator que reduz o valor. No entanto, um fator que é crítico dentro do comércio eletrônico, que tem que ser investido dia a dia, que tem que ser tratado dia a dia, que tem que haver modificações com o andamento da sociedade, com as tecnologias que vão surgindo, é a parte de marketing. Então, investimento em marketing dentro do comércio eletrônico é algo essencial, só que é muito caro, não é uma coisa barata. O marketing que eu falo não é só aquele negocinho, eu vou fazer um banner e vou colocar no site de notícias da minha cidade. É um ato. Mas não, existem outras ferramentas mais importantes, existem outras ferramentas mais eficazes, né? A gente tem ferramentas do Google, no qual se a pessoa procura um determinado produto dentro daquela região de atuação que você definiu, que o Google mostre a resposta para a pessoa, pode trazer mais informações da sua loja do que de outra loja. Então, ao invés de eu quero comprar, por exemplo, doce de jabuticaba, uma fruta aqui mais da nossa região. Quero comprar uma compota de jabuticaba. Por que o Google vai direcionar você para comprar uma compota de jabuticaba lá na Bahia? Não tem nenhuma lógica. Então, se você faz um planejamento de marketing, uma empresa, o ideal seria uma empresa fazer isso para você. Ela vai planejar aonde que tem que ser apresentado seu produto, de que forma que ela tem que ser apresentado, e isso é um passo muito importante, mas ele não é muito barato, é um passo que realmente é caro. Eu, sinceramente, agora em questão de valores, eu realmente não vou saber falar para vocês. Eu até conversar com um colega meu que trabalha específico com marketing, só que eu não consegui falar com ele hoje. Eu queria pegar essa ideia de valor para poder passar para vocês. Mas tenha em mente que no comércio eletrônico é uma coisa que você pensa poucas vezes no comércio presencial, que é o marketing, que é a propaganda. No comércio eletrônico é uma coisa que você tem que pensar todo santo dia, tá certo? Um outro ponto que é um fator que é voltado para o fracasso, que tende a fracassar um comércio eletrônico, é investir em plataforma de tecnologia de baixa qualidade e achar que vai dar um bom resultado, sabe? Vamos fazer assim uma analogia boba aqui, mas você planta lá, por exemplo, uma semente de mostarda que nasça um pé de jacarandá. Não vai dar certo, não é uma coisa que vá funcionar. Então, por que a gente fala assim em questão de tecnologia? Às vezes a empresa quer
por exemplo, desenvolver um aplicativo para ela trabalhar. Ela vai ter um site, vai ter um endereço lá na internet para poder trabalhar, mas ela quer um aplicativo também. Aí a pessoa vai lá e contrata uma pessoa para fazer o site e procura o menor preço. E contrata outra pessoa para desenvolver o aplicativo para ser usado lá no telefone com Android, no telefone com iOS, e por aí vai. Só que ela vai escolhendo por preço. Tá? Pode ter coisa que é barata e boa? Pode ter. Não vou dizer que tudo que é barato é ruim. No entanto, o ideal nesses pontos é você verificar a experiência que quem você está contratando tem naquele ramo de atuação. Isso é muito importante para que a pessoa entregue algo que condiz com a realidade de mercado naquele momento. Tá? Outro ponto, análise de concorrência e falta de pesquisa sobre a viabilidade. O comércio eletrônico, mesmo sendo virtual, a gente toma algumas ações que são do comércio presencial. Principalmente o ponto de planejamento, que é o nosso... a gente fazer nossa, me sumiu a palavra aqui, a gente fazer um planejamento da empresa, a gente fazer, entender a nossa concorrência, fazer um plano de negócios voltado para o nosso comércio eletrônico, para o nosso processo que a gente vai desenvolver. Então, um plano de negócios é extremamente essencial nesse processo de implantação ou de, se já existe um comércio físico, para... deixa eu ver. Parece que alguém está com o áudio aberto. Pronto. Beleza. Aí, deixa eu ver aqui onde que eu estava. Atendimento, não, tá. Do plano de negócios. Então, o plano de negócio é algo que é um fator que vai te dar um norte, que ele vai te dizer sobre o seu concorrente, ele vai falar sobre a viabilidade do seu negócio. Então, é um processo mais longo, mais difícil de você fazer, porque um plano de negócio não é uma coisa assim muito simplificada. Se você fizer ele simplificado, você está fazendo ele errado. Então, você tem que pegar todas as pontas que você puder e amarrá-las para que o plano de negócios fique correto, para que ele realmente te dê as orientações corretas. E nesse processo a gente faz a análise da concorrência. Pense em uma coisa, vamos colocar aqui, eu sou de Pouso Alegre, aqui o comércio já é uma coisa mais, vamos colocar assim, é natural da cidade, é uma cidade voltada para o comércio. Mas eu tenho a minha família que é de uma outra cidade que é Congonhal, é uma cidadezinha menorzinha. Aí vamos supor que eu tenha lá uma loja que eu trabalho com produtos artesanais lá, por exemplo, produção de doce artesanal, de produtos que são voltados para doce, sei lá, por exemplo, compota de banana, doce de banana, goiabada cascão, sei lá, produtos que são aqui, que podem ser produzidos aqui na nossa região, que tem as características do sul de Minas. Mas o que ocorre na questão da concorrência? Uma vez que eu tenho uma loja física, eu já tenho a minha clientela regionalizada, né? Ela está ali para a minha cidade, lá na cidade dos meus pais, por exemplo, acho que é 15 mil habitantes. Já está lá para aquela região, uma ou outra cidade próxima. Então, a gente já sabe o que é a nossa concorrência. Agora, a partir do momento que você vence a barreira geográfica, você tem que ter uma análise muito maior da sua concorrência. Você tem que entender que você deixou de atuar na sua bolha, no seu espaço que você conhece muito bem, e você extrapolou tudo isso. E aí você tem que entender esse ambiente que você está entrando agora. Então, entender esses concorrentes, tá? O outro aí eu até deixei em negrito, porque é uma coisa que eu falei já para vocês em aulas passadas, é o seguinte, o cliente, quem já trabalhou em comércio, quem tem comércio, a gente, quando vai fazer compra, num ponto, a gente sabe o quanto um cliente ele é difícil para atender. Tem clientes que são perfeitos para ser atendido e tem cliente que é difícil para ser atendido. Só que quando chega isso no modelo virtual, no modelo eletrônico, essa
por exemplo, se você tivesse um fator de 0 a 10 para um cliente de dificuldade de atendê-lo, de agradá-lo no presencial, esse fator vale a 100 no eletrônico. Porque, como eu falei em aulas passadas, o cliente de um comércio eletrônico, ele tem tudo na mão. E todo o processo dele está de aceitação, de comprar, de analisar, está tudo na mão do cliente. Então é ele que vai decidir totalmente a sua compra. Ele não vai ser influenciado pelo vendedor, ele não vai ser influenciado porque ele está vendo um produto bonitinho lá dentro da loja, ele não vai ser influenciado por nada. A única influência é a única e exclusivamente dele. Então, e nesse ponto ele acaba que determinando o andamento do negócio. Então, o cliente, tanto no presencial quanto no eletrônico, é ele que demanda o negócio, é ele que faz o negócio crescer ou estagnar ou deixar de existir, né? Só que um dos pontos que faz com que o cliente fidelize-se ao seu site, vamos colocar a sua loja online, o seu atendimento. Um dos pontos principais. Eu acho que todo mundo aí deve reconhecer, por exemplo, o site do Reclame Aqui. Vejam que lá, muitas empresas, muitas pessoas vão lá e por um mínimo atendimento que não foi condizente com o que ela esperava, ela já vai e faz uma reclamação. E eu, pessoalmente, quando vou comprar alguma coisa pela internet que eu necessito para comprar, eu, por exemplo, estava comprando um equipamento hoje, escolhi o equipamento, pesquisei as empresas, e aí eu defini qual que era o preço menor, que era, para mim, o melhor. Aí eu fui no Reclame Aqui para pesquisar se a empresa não tinha reclamação. Então, no atendimento, se você não atender o seu cliente e não trazer para ele a sensação de que você consegue resolver todos os problemas para ele, e ele foi reclamar de você num site como esse do Reclame Aqui, ou reclamar na rede social sua, se você não der uma resposta rápida para ele, condizente, que satisfaça a necessidade dele naquele momento, a probabilidade dessa informação se espalhar é muito grande e é muito rápida, porque a internet é um dia de ventania e você joga uma pena, você não sabe para onde que ela vai parar, né? E a outra questão, falta de conhecimento e profissionalismo para atuar com a internet. Como eu falei ainda há pouco, nesses momentos que a gente trabalha com essa questão da pandemia, todo comerciário é desesperado para vender, ele não tem um conhecimento 100% do andamento. Às vezes, eu quero montar uma loja online, quero criar um site. Tá, mas o atendimento dele é regional, é dentro da cidade. Ali a cidade com 30 mil habitantes, com 50 mil habitantes, o atendimento dele é para aquela cidade. Ele já tem os clientes dele. Então ele vai ter que chegar nesse momento e criar alguma forma de não demandar gasto para a criação de uma loja online, mas vender online. Como é que ele pode estar fazendo isso? Tem os marketplaces da vida, né? Que foi um dos exemplos que eu passei também passado. Então ele pode tentar vender lá no Facebook, pode tentar vender no Instagram, Twitter. Então todas as redes que as pessoas tiverem ali naquela região, ele pode tentar vender. Por exemplo, existem muitos grupos de notícias no Facebook para as cidades, né? Aqui em Pouso Alegre tem 2 grupos de notícias grandes. Então se alguém quer vender alguma coisa, pode anunciar lá. Então anuncia naquele grupo de notícias. Aí tem grupos que trabalham com vendas dentro ali da cidade. Então, pode anunciar dentro daquele processo lá, daquele grupo de vendas. Aí eu posso também anunciar especificamente no marketplace do Facebook. Tem um espaço lá para eu colocar que eu estou vendendo produto tal e tal. E eu posso determinar essa região. Posso falar que é na região. Olha, vou atender, por exemplo, vamos colocar lá Poços de Caldas. Vou atender Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Caldas. Então, todas essas 3 cidades que eu vou querer atender. Então, eu posso determinar no marketplace que eu vou vender. E eu não vou ter custo para isso. Porque dentro do Facebook eu não tenho custo no processo de venda. A negociação é entre mim e o cliente. Então, talvez nesse momento agora, sem saber como tomar as decisões certas, talvez não. O ideal é trabalhar com o marketplace da vida. Eu trabalhava, o meu atendimento para clientes ele é mais amplo. Eu trabalhava com o estado de São Paulo e Minas Gerais. Ótimo, então talvez seja o momento de você
deixar esse marketplace regionalizado, que pode ser do Facebook, e partir para um a nível nacional. Aí a gente pode utilizar um Mercado Livre. Então, são esses processos que talvez o empresário ali, o comerciário na ponta, falte esse conhecimento para ele, e aí está o momento dele buscar informação, e não dele tomar atitude. A atitude dele, nesse caso, é buscar informação. Buscou informação, entendeu como funciona, aí sim ele começa o processo para atuar na internet. Aí é o momento dele começar, aos pouquinhos, ir trabalhando esse processo. Tá? Bom, deixa eu ver aqui o outro ponto. Vantagens do comércio eletrônico para pequenas empresas. Né? Eu falei lá um pouquinho do que normalmente as pessoas, né, os empresários, o empreendedor, acaba aqui errando na concepção de um comércio eletrônico, principalmente no seu início ali, vamos colocar assim no embrião, acaba aqui errando muito nesses processos, né? E agora falando um pouco das vantagens, né? A gente tem que falar um pouco da realidade, que foi o que eu falei anterior, que é uma dificuldade, não é algo tão simples, mas também a gente tem que falar de algumas vantagens que a gente tem do comércio eletrônico. Disponibilidade e acessibilidade. Disponibilidade e acessibilidade é uma das características mais marcantes do comércio eletrônico. O que vem a ser a disponibilidade e a acessibilidade? A disponibilidade, se a gente comparar com uma loja física, a loja lá, por exemplo, vamos chutar uma, André Store, vende roupa, vende sapato e tal. Essa loja, ela tem o seu período de funcionamento. Ela funciona das 8 da manhã às 16, de segunda a sexta, e no sábado atende até meio-dia. Pronto. E essa é a disponibilidade da loja física. Quando a gente passa para o modelo online, essa disponibilidade é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, todo o tempo a gente está com a empresa de portas abertas. A questão da acessibilidade é que a gente tem inúmeras maneiras de chegar num comércio online. A gente pode chegar pelo celular, a gente pode chegar pelo computador, a gente pode chegar pelo tablet, e por aí vai. Então, pode ser através de aplicativo, pode ser através de site, entre várias formas aí que poderíamos implementar, né? A integração, né, eu falei anteriormente, né, o marketplace, né, é uma coisa que a gente pode integrar ao nosso comércio eletrônico, mesmo que eu tenha lá um aplicativo de venda, que eu tenha um site, por que não integrá-lo com o marketplace? Né? O marketplace das empresas maiores acaba que dando visibilidade para os nossos produtos. Então, eu trabalho lá com venda, por exemplo, sei lá, de embalagens para presentes. Eu tenho a maioria dos meus clientes, talvez em Minas Gerais. Só que eu tenho possibilidade de vender essas embalagens para todo o país, ou até exportação. Eu poderia pegar o marketplace, por exemplo, da Amazon, e entrar, negociar com eles e falar, vou vender meu produto aí com vocês. Vou vender com o Mercado Livre, e por aí vai. Então, essa integração com o marketplace como um dos braços do comércio eletrônico é interessante também. Tá? Interação com os clientes. O cliente, não existe mais a distância, né? A gente, mesmo geograficamente distante, mas o processo de comunicação do seu cliente com você, ele é muito ágil, ele é muito rápido, e esse processo de interação é interessante também no processo de converter, né, contato em venda, né? O cliente te perguntar alguma coisa, você indicar, o cliente ter uma necessidade, você indicar qual produto. Então, essa interação com o cliente via comércio eletrônico, via ferramentas de comércio eletrônico, até eu acho que na última aula eu falei sobre elas, é interessante também. Disponibilizar, tem o WhatsApp comercial, né, empresarial, que você pode disponibilizar para falar com os clientes, tem os chatbots, tem várias ferramentas aí que você pode trabalhar com o seu cliente. O outro ponto, expansão do negócio. É como eu falei um pouquinho antes. A expansão do negócio, você está ali na sua cidade, 30 mil habitantes, é o seu grupo consumidor. A partir do momento que você abre uma loja online, isso explode, porque deixou de ser regionalizado. Então, você que vendia para a cidade de Três Corações passa a vender para São Paulo, passa a vender para o Rio, passa a vender para Piracicaba, para Campinas,
para Oliveira e por aí vai. Você deixou de ser regionalizado e ganhou um espaço sem fronteiras, né? Gerenciamento completo em uma única plataforma. Normalmente o que ocorre quando uma empresa tem comércio online, a plataforma de gerenciamento da empresa deixa de ser ramificada. Ela não tem um processo para controlar o estoque, um processo para controlar vendas. Geralmente os sistemas que englobam, né, uma loja online, ele tem todo esse processo de gerenciamento, então está em uma única plataforma. Então, ou seja, não tem possibilidade de haver erros no processo administrativo, de controle de estoque, de entrega, de emissão de nota. Geralmente, como está tudo junto, esse processo facilita esse gerenciamento da empresa online. Tá? Os custos fixos normalmente são baixos, porque, como eu falei, a gente não vai ter aluguel. Normalmente, aí já é um lado que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom para a empresa, mas ruim para a população em si. Mas normalmente o comércio eletrônico demanda menos mão de obra para administrar ali o negócio, fazer o processo de entrega, administração e tal, mas a cadeia produtiva continua da mesma forma, né? Produzir o produto para aquela empresa, para ela revender, continua a cadeia. Mas, por exemplo, se uma loja era necessário, talvez, 5 vendedores para atender o público que chegava ali naquela loja. No comércio eletrônico, provavelmente isso cai para 2 pessoas. Tá? E esse processo é natural. E nós, como sociedade, a gente vai ter que se adaptando a essas questões. Mas é um dos fatores, né? Os custos fixos são mais baixos, né? Eu já falei, né? Porque, como eu falei, a gente não tem mais uma barreira geográfica, né? A gente vende para qualquer lugar alguém pode comprar de você. E facilidade, né? De implantação, de promoção, de marketing. Por quê? Como você está, a sua ferramenta é de integração, então você sabe todos os seus custos, você sabe tudo muito detalhado. Então, meu estoque de tal produto está alto e não está tendo saída. Opa, vamos fazer a promoção nisso. Eu já sei que o meu estoque está alto ali, vou fazer uma promoção daquilo. Talvez eu casar esse produto com esse produto. Então, a facilidade de promoção é muito grande, porque você não vai precisar sequer fazer um cartaz para pôr na loja, né? Tá tudo ali. Você cria um banner para sua loja, você divulga aquele banner, você divulga, contrata uma empresa de marketing para ela fazer divulgação em outros sites, em outros meios que as pessoas buscam de informação. E isso tudo faz com que a promoção seja uma questão fácil da gente fazer a implementação, tá certo? Vamos ver aqui mais. Dicas para manter e crescer, né? Marketing digital e redes sociais. Como eu falei, marketing digital é uma das coisas mais importantes do comércio eletrônico. Sem ele, o comércio eletrônico não vive. A gente até tem que pensar que a gente está num ambiente, então todas as ferramentas que estão dentro daquele ambiente, elas têm que ser utilizadas. Então, o marketing digital, aqui a gente entra, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma questão que utiliza-se o marketing digital. Como eu falei, quando a gente fala marketing, não é propaganda. Propaganda é você pegar e falar alguma coisa da sua empresa, de um determinado produto. O marketing ele é muito mais amplo do que unicamente a propaganda. O marketing vai estudar o seu público, o marketing vai determinar a sua parcela de mercado, né, que eles chamam de share, vai determinar a sua parcela ali. Então, é algo que é muito mais amplo do que a propaganda em si. Então, um dos exemplos de marketing digital que eu posso dar aqui para vocês o Google tem uma plataforma deles que chama AdWords. Esse AdWords, você pode ir lá no Google, né, você entra em contato com o Google, né, normalmente as empresas de marketing que fazem isso para as outras empresas, mas a pessoa pode fazer esse processo também. Você vai lá e compra um determinado conjunto de palavras do Google. E fala assim, Google, quando pesquisarem na cidade de Três Corações, Pouso Alegre, Itajubá, Oliveira, nessas cidades, tá, coloquei lá 20 cidades. Quando pesquisarem tais palavras, eu quero que você indique a minha empresa em um dos primeiros lugares.
Então você compra um conjunto de palavras, então quando a pessoa pesquisar aquele conjunto de palavras, vai direcionar para a sua empresa. Então isso é uma maneira de fazer marketing, é uma maneira de você encontrar o seu cliente, entre tantas outras coisas que o marketing pode fazer. Redes sociais. Redes sociais, ela está na vida das pessoas hoje, né? Não tem, é raríssimo uma pessoa não ter uma ou outra rede social. Vamos colocar assim, talvez algumas faixas etárias ou determinadas nichos, vamos colocar assim, nichos não seria a palavra correta, mas determinadas pessoas talvez não sejam adeptas de redes sociais. Mas vamos colocar que a maioria, quase que absoluta, tem uma ou outra rede social. Então você usar as ferramentas que tem dentro dessas redes sociais para fazer o seu negócio alavancar, crescer, é interessante, porque quem saiu para comprar algo no comércio eletrônico, ele vai utilizar aquela ferramenta, é aquele meio que ele está utilizando, correto? Tecnologia adequada. Tecnologia adequada é essencial. Aqui a gente, falando em questão de tecnologia adequada, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa que ela atua só aqui, em Pouso Alegre. Vou falar aqui da minha realidade. Ela atua só aqui em Pouso Alegre. O que é interessante para a minha empresa? Eu ter um aplicativo lá no celular Android, no iOS, ou eu ter um site para tratar o processo de venda? Isso não é definido pelo que eu quero. Isso é definido em cima do marketing. O marketing que vai fazer esse estudo. Se eu vendo, por exemplo, tem lá cachorro-quente. Tem um lugar que vende cachorro-quente lá e eu vou ter que fazer uma análise dos meus clientes para saber qual que é o melhor meio para trabalhar com o processo de venda eletrônica. É utilizando um aplicativo ou é utilizando um site? Então, isso tem que ser estudado, tem que ser analisado. Eu não posso chegar para vocês aqui e falar assim, olha, quando é uma barraquinha de cachorro-quente é melhor você usar um aplicativo. Quando é uma loja de móveis é melhor você utilizar um site. Porque a pessoa vai acessar pelo navegador, porque a pessoa está com o celular e não sempre. Não pode ser feito dessa forma. Seria muito raso, muito prematuro falar, dar uma resposta com base no segmento. Isso tudo tem que ser feito uma análise. Não é algo que eu vou no achismo. É algo que eu tenho que estudar, é algo que eu tenho que identificar aonde que eu tenho que atuar. Concorrência, atendimento e fidelização. Como eu falei um pouquinho antes. Concorrência. Você tem que conhecer a sua concorrência. Eu tenho lá a minha barraquinha de cachorro-quente. Eu vendo lá o meu cachorro-quente por R$7 cada um. Aí tem o meu concorrente que vende por 5. Aí eu vou tentar identificar a minha questão de concorrência. Por que ele vende por 5? Eu vou fazer o meu marketing na qualidade do meu produto? Ou eu vou fazer um marketing, ou eu vou ter que reduzir o valor do meu produto para eu me adequar àquela questão da concorrência? O processo também que depende de uma análise, depende de que a gente vai entender daquela nossa concorrência. Tá certo, aí eu vou lá e falo que no meu caso, eu trabalho com produtos mais naturais. Por exemplo, lá no cachorro-quente, eu uso milho, mas o milho que eu uso é milho de plantação orgânica. Por isso que eu cobro R$2 a mais. Então, o meu marketing seja interessante fazer em cima dessa especificação. Então, eu entendi a minha concorrência e vou trabalhar em cima desse ponto. Atendimento e fidelização. Como eu falei um pouquinho antes, o cliente online é um dos mais complicados e mais difíceis de se trabalhar. Então, se você não prezar extremamente pelo atendimento, a tendência é que não dê certo. Porque se a gente tem tendência fisicamente, quando está numa loja e se não for bem atendido, de não voltar lá por um bom tempo, imagine o cliente online que ele tem milhares de lojas abertas na frente dele, no computador. Por que ele vai comprar na sua se ele não foi bem atendido? E o processo de fidelização é outro extremamente necessário.
esses dias, aí eu tenho até um citei da cachorro-quente, agora que eu estou me lembrando porque que eu citei de cachorro-quente. Uma aluna me questionou que ela estava querendo utilizar mais um aplicativo, na verdade ela estava lançando um aplicativo, até por essa questão da pandemia, né? O aplicativo dela ficou pronto, acho que faz uns 30 dias, se eu não estiver enganado, e ela queria saber como é que ela ia fazer com que as pessoas, né, encontrassem o aplicativo dela para poder pedir os produtos lá, e era de cachorro-quente, para poder solicitar os produtos. Então pouca gente estava instalando, pouca gente estava baixando o aplicativo dela para fazer a instalação e fazer os pedidos. Aí o que ela fez? Um processo que é simples de fidelização. Claro que você tem que analisar custos, mas ela fez propaganda no site de notícias da cidade, era um site de um jornal, e no site do jornal ela colocou: quem instalasse o aplicativo e pedisse o primeiro lanche, no segundo pedido teria o lanche de graça. Ela vai ter um custo por isso? Ela vai ter um custo, mas ela está fidelizando o cliente. Ela está ganhando esse cliente para a empresa. Então, é interessante a gente fazer esse processo de estudo, né? Comércio eletrônico exige tecnologia, agilidade, inovação, parcerias diferenciadas e acompanhamento do perfil do público-alvo. Isso aqui é uma realidade indubitável, ela não tem como mudar. Tecnologia está intimamente ligada com o comércio eletrônico, né? Agilidade e inovação. Como eu falei, atendimento, se não for feito quase que de imediato para o cliente, para ele não está satisfeito, né? Inovação. Não adianta você falar que você construiu um aplicativo hoje, que esse aplicativo seu vai estar do mesmo jeito que você construiu hoje daqui a um ano. Ele vai ter que ter mudança. Ele vai mudar. Inovação é algo necessário, né? A gente não pega quem... eu lembro de, por exemplo, a rede social do Orkut. Não inovou. Ele foi chegando a um ponto que ele estagnou, não crescia. Aí vem o Facebook e explode. Todo mundo faz com que acaba que mudando para lá. Então, a inovação, a agilidade, essas mudanças são são necessárias, senão não se mantém no mercado. Parcerias diferenciadas e acompanhamento do perfil do público-alvo. Aqui nessas questões de parceria, a gente pode pensar, por exemplo, a questão do marketplace. Vou fazer parceria com o Mercado Livre para vender? Vou fazer parceria... tem 3 empresas que a gente atua aqui na mesma cidade, eu conheço os proprietários, a gente atua em produtos parecidos, por que não montar uma loja que englobe as 3 produções? Então, procurar parceria, né? E acompanhar o público-alvo, porque hoje eu sou o cliente e sinto a necessidade de uma forma. Daqui a 1 ano, 2, eu sou o mesmo cliente, mas com necessidades de outras formas de atendimento, de outros produtos. Então, tem que entender o público-alvo, e ele vai mudando, é algo que muda constantemente, né? A internet é rápida demais para atuar sozinho. Foi o que eu falei um pouquinho antes lá. Eu acho que foi até respondendo uma pergunta. É necessário que a pessoa não se sinta o dono total da verdade. Ele tem que ter uma certa humildade e falar assim: olha, eu necessito de ajuda. Eu preciso de alguém para me orientar em tais situações. E isso é necessário, porque com a rapidez gigante que é a internet, você não atua sozinho. Não dá para atuar sozinho. Então, seria errado você falar que você consegue fazer tudo sozinho. Não consegue fazer tudo sozinho. Infelizmente, não. Então, pensar sempre em parcerias, tá? Aí a gente pensa assim, né? Eu falei várias coisas para vocês, já até está finalizando essa questão dos slides aqui. Eu falei várias questões para vocês de pequenas empresas, né? E para o meu caso, a gente pode pensar, eu não conheço a realidade de vocês. Talvez até pudesse ter feito um fórum para eu tentar extrair essa informação. Mas agora já foi, não tem como. Mas a gente pode tentar entender para a questão assim do meu caso. Como eu falei, essa aluna que me procurou, essa é uma aluna de um curso presencial, me procurou aí há um tempo atrás para saber essa questão do aplicativo. Então, acho que cada caso vai ser um caso a se analisar. Tá? No caso dela, o aplicativo foi melhor. No meu caso, que eu trabalho com móveis, qual que vai ser a melhor forma? Vou trabalhar com aplicativo, vou trabalhar com
com o quê? De que maneira que eu vou tratar? Então, cada caso vai ser um caso. O que eu falei para vocês um pouquinho antes é um apanhado geral. É um apanhado que a gente pega de uma estruturação do comércio eletrônico e fala sobre ele. Mas isso não quer dizer que seja uma receita de bolo para todos. Então, talvez aí a receita funcione para a grande maioria, no entanto, para determinadas situações a gente tem que trocar o recheio, a gente tem que trocar a cobertura desse bolo para que ele se adapte melhor e tenha possibilidade de se manter e crescer. Lembrando que também uma das estatísticas, né, talvez outros professores tenham falado com vocês, principalmente na questão de empreendimentos, né, dos empreendedores. Normalmente, quem já teve uma empresa, alguma coisa, sabe a dificuldade e as alegrias que são manter a empresa funcionando pelos 2 anos primeiros e até os 5 anos. Então, normalmente se divide da seguinte forma: do primeiro ano até finalizar o segundo ano, são os períodos em que você aprende a trabalhar com a empresa, com o negócio. É nesse período que a maioria das empresas quebra. Por quê? Falta de conhecimento, falta de pessoal capacitado para aquelas situações. Então, é uma estatística que é um pouco triste. A empresa nasceu em 2 anos, está aí deixando de existir. Um outro ponto é que, a partir do segundo para o terceiro ano, se ela sobrevive do primeiro ao segundo e vai para o terceiro ano e vai até o 5º ano, isso estatisticamente, tá? Do terceiro ao 5º ano, ela está num processo de maturidade. É ali que ela começa a enfrentar as adversidades. Enfrentou as adversidades, aí a gente pode dizer que é uma empresa sólida a partir de 5 anos. E isso não deixa de ser diferente no comércio eletrônico, porém o comércio eletrônico é mais cruel. Ele, se você não se atualizar constantemente, não ver as novas tecnologias chegando, entender, como eu falei um pouquinho, o público seu, e você não for se adequando praticamente todo santo dia, a tendência é de que não dê certo. Então, aqui, cada caso é um caso. Não dá para a gente generalizar. Mas, não estou finalizando ainda, quero falar mais algumas coisas, mas para concluir essa parte do comércio eletrônico em si, na minha visão é que é muito válido, sim, o comércio eletrônico. Ele te dá uma abertura muito grande de mercado. Você vai vender para clientes que você nunca viu na vida, não tem ideia de onde que aquele cliente surgiu, como é que ele chegou na sua empresa. Então a possibilidade de venda é muito grande. Eu me lembro de um caso de um tempo atrás que eu fiz uma consultoria para uma empresa, já faz um bom tempo, até a empresa já deixou de existir porque o proprietário ele acabou mudando de ramo. Mas a mãe dele era uma diabética, ele era engenheiro e teve um problema lá numa época que ele não conseguia emprego. E a mãe dele cozinhava muito bem. E ela fazia doces, só que daí ela fazia os doces adaptados para a questão que ela tinha diabetes. Eu sei que daí ele analisou todos os negócios, verificou e começou a vender aos poucos, de maneira mais online, logo no início, vendendo os produtos ali na região, na cidade, para a vizinhança, para os diabéticos que tinham ali. Então ele adaptou aquela necessidade que ele teve naquele momento e já focou no comércio eletrônico, que não tinha realmente, ele não tinha dinheiro para estar investindo num ponto físico, não tinha como fazer isso. E ele foi, com muita paciência, com muito trabalho, chegou a um ponto que ele criou a marca própria dele e começou uma indústria. Então a indústria dele trabalhava com processo de vendas, de produção e vendas para direto o consumidor pela empresa dele, não tinha ninguém atravessando o produto. E isso deu muito certo. Eu sei que ele trabalhou, das últimas vezes que eu fui conversar com ele no processo de consultoria, mas isso já faz um bom tempo, estava vendendo muito bem. E depois eu sei que ele vendeu a empresa, porque ia ganhar um dinheiro a mais nessa situação, já não estava querendo mais trabalhar, e voltou para a área de construção civil, que era uma coisa que ele gostava. Mas, durante o processo de maturidade da empresa dele, foram passos e passos, entendendo o seu consumidor, e ele deixou de vender só para a regiãozinha dele. A partir do momento que ele investiu mais no comércio eletrônico, ele vendia para todo lugar do Brasil.
Me lembro das últimas vezes que a gente pegava o balanço, tinha muita venda para o Nordeste. Então, e ele era aqui do sul de Minas também, vendia muito para o Nordeste os produtos daqui, sendo que ele não pensava que ia vender para cliente tão distante os produtos dele. Então, é uma boa questão? Mas é o que eu falei, planejamento é essencial, entender o seu ramo de atuação é essencial, procurar as parcerias corretas é essencial. É como um negócio físico, só que virtual agora, com as suas características, com tudo, mas tudo planejado, a tendência é de que dê certo, tá? Um outro ponto, falando agora, sobre a questão de provocar no seu usuário, no seu consumidor, no seu cliente da sua empresa, você tem que provocar nele uma boa experiência. Você tem que fazer com que ele se sinta bem visitando o seu aplicativo, visitando o seu site, e para isso existem algumas questões que a gente utiliza, que é voltado para a experiência do usuário, que em algumas, depois se vocês quiserem procurar pela internet, se colocar lá o X, User Experience, vocês vão encontrar bastante informação. Mas o resumo desse User Experience é isso daqui, a usabilidade. Então, o seu aplicativo, o seu site, ele tem que ser prático. Não adianta você encher ele de informação, sendo que aquilo ali não vai ser necessário para quem está comprando seu produto. Então, ele tem que ser usável, vamos colocar assim, tem que ser usável, tem que ser prático, rápido e eficiente. A ergonomia, a gente trata a questão de ergonomia, isso aí o pessoal de marketing vai fazer melhor, mas é, por exemplo, utilizar cores corretas. Existem cores que são mais adequadas para determinados produtos, a forma com que ele vai ficar disposto ali no seu aplicativo, no seu site, no seu produto. Então, isso é um processo de ergonomia de software, nesse caso aqui, de ergonomia de usabilidade. Acessibilidade, então, dependendo da situação, você vai ter que ter o aplicativo, vai ter que ter o site, vai ter que ter o aplicativo que se adapte a um tablet, que se adapte a um Android, que se adapte a um iOS lá da Apple, e por aí vai. Então, essa acessibilidade, né, esse processo de se adequar a tudo que o seu cliente pode vir a utilizar é essencial também. Performance. Quem gosta de acessar um aplicativo, o aplicativo fica dando erro, o aplicativo não conseguir concluir a sua compra, não concluir o seu pedido. Então, se você não tiver performance do seu aplicativo, do seu site, provavelmente também é um dos fatores que levará esse cliente a não querer trabalhar mais com vocês em compras futuras. Marketing é algo que tem que ser investido, e o marketing vai dizer muitas vezes como você atuar, de que maneira você atuar, né? Tem que ter o produto, né? Ele tem que ter a utilidade, né? Você tem que mostrar a utilidade para o seu cliente, fazer com que o cliente sinta o desejo de ter aquilo lá que para ele surgiu com base no que você demonstrou daquele produto, daquele serviço. Então, ele tem que sentir que aquele produto que ele está comprando vai ter uma utilidade. O design de interface, ele se confunde um pouco assim com a questão só, não unicamente da ergonomia, mas o design de interface, como eu falei um pouquinho também, criar algo agradável, não só funcional, mas tem que ser agradável. Você pega um aplicativo, aliás, por exemplo, você pega um aplicativo da Uber, por exemplo, basicamente preto e branco. Se você pensa em algo assim, parece que não é legal, mas ele procurou fazer o design para ser simples, para ser simplificado. Então não foi algo sem pensar, para que simplificasse mesmo a vida para o usuário. Design de interação. Então, esse design de interação é esse processo também que a gente fala que a ferramenta tem que ser adequada para o consumidor. Então, essa interação, esse design, esse processo de desenvolvimento do seu produto, ele vai ter que se adequar ao seu público-alvo. Você vai ter que entender o seu público-alvo. Por exemplo, eu trabalho com o meu público-alvo, são pessoas idosas. Eu vou ter que ter um aplicativo que tenha letras maiores, vou ter que ter um aplicativo que não tenha tanta funcionalidade, porque a pessoa mais idosa ela não tem tanta paciência de ficar procurando informações ali. Então, a gente tem que entender a necessidade do nosso público-alvo.
tá certo? Bom, aqui é uma questão. Quando a gente fala de provocar uma experiência boa no usuário, às vezes a gente pode utilizar inúmeras ferramentas, inúmeros artifícios, não necessariamente que só a tecnologia vá procurar, vai te dar uma boa experiência com o usuário. Mas pode ser, como eu falei lá, uma boa experiência com o usuário. Ah, vendi lá no primeiro, instalou meu aplicativo, ganha um cachorro-quente. É uma forma que você está agradando seu cliente, está provocando nele uma boa experiência. E provocar boa experiência no comércio eletrônico é um pouco mais complexa, porque, como eu falei, o cliente ele tem todas as ferramentas na mão, então você tem que atendê-lo extremamente bem. O que eu digo atender não é aquele negócio de você sorrir, porque você não vai ter como sorrir para um cliente seu a 500 quilômetros de distância, né? Mas é fazer com que ele se sinta bem atendido, né? Dar resposta rápida. Então, provocar uma boa experiência é algo aqui, sem dúvida, o ponto melhor para se manter o cliente ou para se ganhar um cliente para o seu empreendimento online, tá? É o seguinte, eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou modificar aqui, vou passar para apresentar esse da Sephora, que é uma questão que eu quero mostrar para vocês, só que eu vou ter que sair aqui da apresentação e vou mostrar do site aqui para vocês verem. Deixa eu apresentar aqui. Vou colocar outra apresentação. Pessoal, vocês estão vendo aí a apresentação? É a tela, agora, na verdade, é a tela aqui do navegador mesmo, da internet. Estão vendo? Ah, perfeito. Ok. Bom, olha aqui o que eu falo a respeito de apresentação, assim, de provocar uma boa experiência. Não sei se alguém aí já utilizou esse aplicativo. Entre esses existem vários outros, né, que aqui nesse caso está usando um dos pontos que eu falei, que é a parte de realidade aumentada, que é uma das apostas da tecnologia para a área de comércio eletrônico. Eu já cheguei a utilizar um aplicativo uma vez que era, você poderia ver tipos de óculos que se adequavam para o seu rosto. Então, se queria comprar um óculos escuro, ele se adequava. Nesse caso aqui da Sephora, eu acho que ele aqui é voltado para maquiagem, nesse caso aqui, né? Tem outros produtos da Sephora, mas nesse aqui está voltado para maquiagem. Dá uma olhada nesse videozinho para vocês verem como é que é a questão de provocar uma boa experiência no seu usuário, tá? Vocês provavelmente não vão estar ouvindo o som aí, que não tem como reproduzir em cima do som, mas olha o processo para a funcionalidade dele. Simples, com poucos detalhes, mas a pessoa pode capturar a cor dela lá e agora está procurando um botão que se aberta aquela cor. A maquiagem, como funciona ali, ela vai buscando esse processo para ela encontrar o produto que ela realmente quer. Nota preço, nota bastante detalhes. E esse aí é o processo de realidade aumentada. A pessoa vê a imagem dela e é colocado vamos dizer assim, a imagem real e a imagem visualizada de um determinado produto. Então, isso é uma plataforma de processo de comércio eletrônico. Na verdade, já foi isso, daquela informação de mas eu vou repetir nos próximos 2 anos, a gente vai estar conseguindo então, legais de novidade, mas a novidade logo também é
Bom. E é isso, pessoal. O que eu queria falar com vocês é isso. A gente já está falando aqui há praticamente 1 hora. Eu falei que ia ser uns 20 minutinhos, mas quando vê a gente empolga e vai falando, né? Vai falando, e quando vê, já se foram 1 hora. Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Acho que eu falei bastante aqui, mas se quiser falar alguma coisa, a gente pode falar. Né? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Juliana Paganelli perguntou sobre os fretes, né, tão caros. Aí a gente entra em algumas questões, né? No Brasil a gente tem um monopólio de correios, né? Então muitos produtos são entregues pelo correio. O valor realmente não é barato. A gente tem problemas de infraestrutura no país, né? Então transportar um produto de um determinado lugar para o outro é caro. Então isso são processos que realmente encarecem o processo de frete. Eu também acho extremamente caro. Eu acho caro. Então às vezes você compra um produto, o produto custa lá R$150, mas você paga R$70 de frete. Né? Então é algo que não é legal. Né? Então empresas que podem investir no frete, em companhias de frete, né, para fazer as entregas para eles de maneira mais harmônica, né? Então eles conseguem fazer com que esse preço do frete baixe bastante. E uma das técnicas que muito utilizam, né, principalmente empresas que vêm do físico e misturam virtual com o físico, é utilizar já a cadeia logística que eles têm, né? Então você compra pelo site e pode retirar na loja. Então isso é uma das vantagens também. Mas eu não posso afirmar assim, exatamente o que a gente pode fazer para contornar o frete. Negociação. Tentar negociar a melhor maneira possível de conseguir o menor frete, ou seja, com correios, ou seja, com uma transportadora, com qualquer meio aí, negociação. Né? É um processo de empresa, né? Negociar o menor preço para obter o melhor lucro. Né? Então, essa é uma questão. Mas realmente eu acho bem caro. Né? Aldaíra Cássio perguntou se as empresas nesse momento de pandemia podem crescer mais a venda online. Isso é uma certeza, vai crescer. E uma outra questão que eu acho que, quando essa pandemia passar, muito desse processo de venda vai continuar. Muita coisa que migrou para o comércio eletrônico vai continuar. Ontem eu estava lendo a respeito do Facebook. O Facebook, eles liberaram praticamente a empresa toda para eles fazerem um trabalho home office, né? Mandou todo mundo para casa e todo mundo fazendo trabalho para casa. Eles já falaram lá, a equipe de coordenação do Facebook já disse que vai manter a maioria, depois da pandemia, trabalhando em casa, porque funciona muito bem. Né? Então, eu acho que isso vai modificar a nossa maneira de ver comércio, a nossa maneira de ver ensino, a nossa maneira de ver relações comerciais, porque a gente está tendo que se adequar. E nesse processo de adequação a gente aprende, no que a gente aprende, a gente tende a manter naquele aprendizado. Então, as vendas online, elas vão aumentar agora e vão aumentar para ficar. É verdade, aqui a Juliana complementou a questão do frete, né? Ela disse que às vezes o cliente desiste de comprar pelo valor do frete. Eu já fiz isso semana passada. Eu estava querendo comprar 2 livros, e aí eu fui na Amazon e procurei os livros que eu queria, e aí a hora que eu fui para fazer o frete, eu teria que comprar mais alguma coisa lá para completar um determinado valor que eles estavam da promoção, para que eu ganhasse o frete de graça. Eu falei assim, não, eu não vou comprar agora, porque eu não estou precisando de outro produto, e vou deixar mais para frente. Deixei mais para frente, e a hora que houver necessidade, na hora que houver uma promoção que eu não pague o frete, eu vou fazer o processo de compra. Tá vendo como é que o cliente online tem toda a decisão na mão dele? Eu poderia ter comprado os 2 livros já, mas não comprei. Vou deixar mais para frente.
tá? Então eu sou um desses clientes que eu falei lá, que são os clientes mais difíceis, eu tenho que concordar que eu sou agora, que eu fui nesse momento, né? Bom, Natália falou que o som tá alto, mas agora eu diminuí um pouquinho. Beleza, diminuí um pouquinho aqui. Pessoal, mais alguma questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou aí dá uns 10 segundinhos para que se alguém quiser falar alguma coisa, fale. Senão a gente começa o processo de encerramento aqui da aula, tá? Tá, Natália, dúvidas entre e-commerce e o e-business, tá? O e-business, a gente pode pensar que ele é a nossa cadeia maior de negócio. É tudo que envolve negócio utilizando meios online. E o e-commerce, a gente pode pensar que é uma coisa voltada, que é aquele B2C, né? Que é o Business to Consumer. Então, é a venda de um negócio para o consumidor. Esse a gente caracteriza como e-commerce. Aí, quando envolve, por exemplo, comércio entre banco e uma financeira, entre uma empresa de transporte e uma indústria. Então, esse processo que trabalhou a negociação, a venda por meios eletrônicos, a gente caracteriza ele como o nosso grande conjunto, que daí seria o e-business, tá certo? Então pensa no e-commerce, que é venda de consumidor, que é venda de empresa para o consumidor, e quando envolve venda de empresa para empresa, de empresa para governo, de governo para empresa, de consumidor para consumidor, isso é o nosso e-business, aí é o global. Tá certo, Natália? Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Estamos aí há um bom tempo falando. Eu vou finalizar aqui a aula agora, mas eu quero desejar para vocês que vocês passem por esse momento que nós estamos passando da melhor maneira possível, que passem e atravessem esse processo com saúde, com a cabeça tranquila, com a cabeça calma, e desejo a todos vocês aí que tenham uma finalização aí, né? Falta algum tempinho ainda para vocês finalizar o curso, que finalizem, que aprendam bastante, que aprender sempre é muito bom, é algo que é necessário, a gente tem que praticar todos os dias, tá? E desejo sorte e fé para todos vocês, tá bom? Posso finalizar? Alguém quer falar? Obrigado, Adair. É bom aprender com vocês também. Márcio, muito obrigado. Por nada, Rogério. Eu acho que tirou as dúvidas da alunos. Eu realmente não assisti a aula, infelizmente eu estava em outra reunião, mas de vez em quando dando uma olhada. Agradeço aí a sua participação, agradeço a participação de todos os alunos, e até a próxima live da próxima matéria, da próxima disciplina, que deve começar em breve, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, e por mim, eu vou parar a gravação, e aí você pode encerrar, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Fique com Deus aí. Amém. Até.